que o bom da viagem é a estrada. O bom da viagem é caminhar. O bom da viagem é a andança. Viver cada passo que se dá. O bom da viagem é a estrada. O bom da viagem é caminhar. O bom da viagem é a andança. Viver cada passo que se dá. Que alegria nós temos de Salvador, nosso companheiro Karl Mascarenhas, divulgador da doutrina espírita, escritor famoso, que nos dá honra de trazer a mensagem dessa manhã. Com vocês, nosso querido Karl. Minhas amigas e meus amigos, muitíssimo bom dia a todos. Bom dia! Bom dia a todos. Bom dia! Por que o bom dia do lado de cá é mais forte do que o bom dia do lado de cá? Eu vou repetir. Minhas amigas e meus amigos, muitíssimo bom dia a todos. Bom dia! Amigas e amigos, bom dia a todos. Bom dia! Estamos em sintonia, na mesma intensidade. Que coisa boa estar aqui no Perseverança para falar sobre felicidade. É um dos temas mais intrigantes e sobre ele filósofos já se debruçaram, pesquisadores das neurociências, psicólogos, inúmeras pessoas que estão buscando respostas sobre como se dirigir diante das experiências da vida, vem se colocando, vem pesquisando a respeito desse tema intrigante. O Espiritismo, desde a sua concepção, está também trazendo para nós reflexões importantes a respeito do que é uma vida feliz. Poderíamos até dizer, uma vida que vale a pena ser vivida. E quando o Espiritismo traz a ótica espiritual para a vida feliz na Terra, lembramos imediatamente de duas perguntas do Livro dos Espíritos. A primeira dela, 919, que diz assim: qual é o meio mais prático e eficaz de mudar na vida e de se resistir à atração do mal? É muito interessante quando nessa pergunta nós observamos duas palavras: mais rápido e eficaz. Porque o Espiritismo não é uma doutrina que está propondo transformação que vai acontecer depois de muito tempo. Não, o Espiritismo propõe no seu bojo, no seu conjunto de pensamentos, de conceitos, uma ideia de que a felicidade pode ser algo para ser buscado já, de imediato. Não vamos ficar anos e anos e anos, décadas procurando a felicidade, até mesmo porque a felicidade já está em nós. Ela é mais uma percepção do que propriamente uma busca. Quando nós falamos sobre felicidade, cabe a nós também pensar no que seria o oposto, que seria a infelicidade. E quando pensamos em infelicidade, brotam duas palavras: dor e sofrimento. Porque muita gente acha que dá tudo no mesmo, é tudo a mesma coisa. Vocês acham que é tudo a mesma coisa, dor e sofrimento? De jeito nenhum. Dor, impossível passar por uma existência humana sem senti-la. Dor moral, dor física, vai acontecer. Mas sofrimento é algo diferente. Sofrimento é muito mais a sua maneira de lidar com a dor e até de estendê-la, de esticá-la. Nós, em muitos momentos, até dizemos que o outro é que é responsável
ou nos fazer infelizes ou felizes, o que é outra falácia. Eu vou pedir a vocês agora que façam uma determinada coisa. Aliás, quem já conhece minhas palestras sabe que eu gosto de interagir com as pessoas. Eu vou pedir que você olhe a pessoa que está aí do seu lado, direito ou esquerdo, procure um lugar coberto do corpo dessa pessoa, um lugar respeitoso, para você passar a mão suavemente. Por favor, passe a mão suavemente na pessoa que está próxima, em um lugar respeitoso, coberto. Certo? Pode ser? Muito bem, você já chega, tá bom. Basta, é o suficiente. Tá certo? O que você sentiu quando recebeu esse carinho, esse toque? Oh, foi gostoso? Foi bom? Para a maioria de vocês, com toda certeza, foi bom? Mas imagine que esta pessoa que está aí ao seu lado e que recebeu o seu toque carinhoso, tivesse embaixo da roupa um ferimento, uma queimadura, por exemplo. Por mais que a sua intenção fosse um carinho, que ela se sentisse bem, ela estaria se sentindo como? Estaria sentindo dor, estaria se sentindo machucada, ferida. Por isso que muitas vezes, quando nós observamos as realidades da vida, é importante notar que aquilo que vem do outro pode até ser um pedacinho da explicação para uma dor que sentimos, mas não pode ser a única explicação. Porque em muitos instantes o outro está apenas fazendo o que o outro pode fazer. E a intenção dele não é nos ferir, nos machucar. Pode ser que a intenção do outro seja outra, completamente diferente. Ele está sendo o que ele pode ser. Mas se você tem uma ferida, você sente dor. E a dor é muito mais decorrente da sua ferida do que da atitude do outro. E quando falamos sobre isso, há ainda aqueles que gostam da sensação de estar sendo vítima. Como é tranquilo para algumas pessoas se sentirem vítimas da vida, se sentirem aqueles que sofrem, porque não ser feliz ou não estar feliz também gera algumas consequências tidas como positivas para uma parte das pessoas. Qual seria o benefício que alguém tem em não ser feliz? Ora, para muita gente é fácil. Respondam. Quantas pessoas estão buscando a manutenção da dor, portanto, a existência do sofrimento, pura e simplesmente porque para elas é cômodo viver na condição de vítimas. Assumir o papel de geradores e de criadores da nossa própria vida exige uma responsabilidade muito grande. Por isso que o Espiritismo coloca nas nossas mãos essa responsabilidade. E em relação àquela primeira pergunta que eu lhes trouxe, a 919, a resposta dos Espíritos é a respeito de qual o meio mais eficaz, mais rápido de se conseguir mudar na vida e de se conseguir, logicamente, livrar-se da atração do mal. Resposta: um sábio da antiguidade já nos disse: conhece-te a ti mesmo. Responsabilidade de quem? Nossa, se conheça. E quando você se conhece, você pode dizer para si mesmo qual é o seu meio de encontrar mudança, de encontrar transformação na vida. Qual é a sua forma? Porque aquilo que eu chamo de felicidade pode ser completamente diferente para outras pessoas. Ninguém pode dizer que a forma de ser feliz é essa, que a religião de ser feliz é essa, porque é a nossa. Eu fico sempre muito sensibilizado quando o Tia Eunice abre as palestras e faz um pedido a Deus pelos líderes religiosos, todos do mundo. Sempre me comove, porque é a visão de que cada um está dando o seu melhor para fazer deste mundo um melhor lugar para se viver, e cada um do seu jeito, cada um da sua forma. Queremos que as pessoas sejam contagiadas pela felicidade, mas sobretudo pela felicidade que já existe dentro delas, porque cada um tem a sua. E deixá-la sair é algo muito importante. Curiosamente, a pergunta seguinte no Livro dos Espíritos, a 920, traz uma indagação também importante nessa nossa questão. A indagação é: pode o homem na Terra
conseguir a felicidade completa? A resposta dos Espíritos poderia ser entendida como desanimadora. Não é possível, porque a vida também traz para o ser humano provas e expiações. Mas os Espíritos complementam a resposta dizendo: mas cabe ao homem buscar suavizar os seus males, fazer com que eles, ao invés de se tornarem maiores, eles se tornem menores, suavizar os seus males. E finaliza de uma maneira muito interessante: e tornar-se tão feliz quanto possível na existência terrestre. Tornar-se tão feliz quanto possível. Eu gostaria de que vocês saíssem hoje dessa palestra levando esta pergunta aí dentro da mente: eu estou me responsabilizando por tornar-me tão feliz quanto possível? O que eu venho fazendo para me tornar tão feliz quanto possível? Venho buscando mudar, venho buscando tirar determinadas realidades que não me acrescentam, pelo contrário, que me enfraquecem, venho buscando transformações. O que eu venho buscando para me tornar tão feliz quanto possível? Essa busca é algo fundamental. Aliás, a mudança é a única coisa que não muda na vida humana. Cabe a nós assumir a responsabilidade e puxar as rédeas da própria vida, percebendo que, como diz um filósofo, um sábio, um pensador muito importante, que é o Jim Rohn, ele diz assim: biografia não é destino. Biografia é o que você vem escrevendo até o dia de hoje. Destino é o que você começa a escrever a partir de agora. Você é o responsável por escrever o seu destino. Escreva. Construa um destino feliz. Primeiro passo: ter condição de assumir a responsabilidade pela própria felicidade. Uma pergunta para vocês: quando vocês vieram para cá, para o centro, hoje pela manhã, vocês passaram por algum semáforo, que aqui em São Paulo o pessoal chama de farol? Em Salvador, farol é outra coisa. Não sei se vocês conhecem o que é o farol. Ele fica normalmente na costa, né, na praia, é grande, parece uma torre e serve para orientar as embarcações. Isso é farol lá. Aqui, em cada esquina tem farol. Né? Então, vocês passaram em algum farol? Passaram? Houve momentos em que vocês encontraram o farol vermelho? Tá. Por que vocês pararam no carro? Hã? Por que pararam? Porque o farol ficou vermelho? Para respeitar a ordem? Para cumprir a lei? Porque o farol estava vermelho? Eu diria para vocês que nada disso é verdade. Como você pode dizer isso, cara? Que nada disso é verdade, o farol estava vermelho e eu parei por causa disso. Não, você não parou por causa disso, você parou porque você quis. Você parou no semáforo porque você quis. Porque, com toda certeza, já houve um momento em que você encontrou o farol vermelho e você... porque você não quis. É ou não é? O telefone tocou. Você atendeu. Por que você atendeu? Já não peguei mais vocês. Há alguns grupos que ficam ainda meio atordoados e dizem: porque ele tocou. Nada disso. Porque já houve momentos em que você ouviu o telefone tocando, olhou o identificador e fez assim: vou atender essa tranqueira? E aí você não quis atender, apesar de ele estar tocando. Nós fazemos as coisas, ou nós deixamos de fazer as coisas porque nós queremos. Assuma isso. Se nós começarmos a colocar as responsabilidades em outras situações, não faremos parte da solução, porque estamos nos considerando fora do problema. Se alguém diz: eu sou infeliz por causa dos meus pais, que me fizeram tal coisa, eu sou infeliz por causa do país onde eu vivo, quem pode ser feliz num país desse?
Ou eu sou infeliz porque a vida me trouxe tal realidade. Se nós colocarmos as responsabilidades no externo, não faremos parte do problema. E assim não faremos parte da solução. É importante ter essa certeza. Nós somos felizes, sobretudo, porque queremos agir de uma forma que vai nos permitir a felicidade. E felicidade não é sucesso. Felicidade é algo diferente das conquistas. Há tantos que dizem, vou ser feliz quando conseguir terminar o meu curso universitário, vou ser feliz quando tiver um emprego melhor, vou ser feliz quando me casar com fulana ou fulano. Nossa, de repente casa e encontra algo diferente da felicidade. Pode ser mais felicidade ainda do que havia previsto, ou pode ser algo um pouco diferente. Mas o que a gente percebe é o quê? Na hora em que estamos colocando um preço para a felicidade, estamos esquecendo de ser felizes na caminhada, na própria estrada, na própria vida e no próprio momento, que é o único momento que cada um de nós tem, que é o momento presente. Ninguém tem mais nada além do presente. Nós podemos ser felizes já, agora, nesse instante. Por falar nisso, amigos, permitam-me colocar para vocês que logo após a palestra eu estarei aqui à frente fazendo um momento de autógrafos do meu livro Mudando para Melhor, tá? Já está na sua quinta reimpressão. Nós estaremos aqui também com um outro autor, né, um querido amigo também, Marcos Leão, fazendo o lançamento do livro dele, Você com Você. Nós estamos também convidando vocês para a Bienal do Livro. Que coisa maravilhosa, amigos! Não sei se vocês pararam para pensar o quanto é bom ter um livro bom como um grande companheiro da nossa vida. Gente, leiam mais. Tenham condição de aprender e de valorizar o conhecimento que lhes chega através dos livros. Como é importante conhecer, e por tudo que eu sei do pensamento espírita, toda a orientação espírita é muito poderosa em ensinar que o conhecimento está em toda parte. Que nós podemos mergulhar neste conhecimento para trazer felicidade para a nossa vida. Cabe a nós conseguir ser tão feliz quanto possível. Ser feliz tão fortemente quanto seja possível hoje. Ser feliz agora. Ser feliz daqui a instantes. Ser feliz porque estamos aqui sentados. E eu vou pedir uma pequena experiência. Não vai durar mais do que 1 minuto. Eu vou pedir apenas que você se coloque numa posição mais confortável ainda na cadeira. Sinta que seus pés estão assentados. Para aqueles que estão sentados no chão, verifique se há uma possibilidade de se sentar de uma maneira mais legal, uma coluna ereta, de uma forma confortável para você. E que, por alguns instantes, pura e simplesmente, feche seus olhos e apenas dedique-se a sentir-se feliz, pedindo licença a tudo que já aconteceu no teu passado, porque depressão e tristeza é excesso de passado, como diz minha amiga querida Priscila Reco. Esquecendo-se também e pedindo licença à ansiedade do futuro. Ansiedade, medo, é só excesso de futuro. Para que, se nós temos o presente onde podemos ser felizes? Que tal agora agradecer à vida, a Deus, ao universo, por todas as bênçãos que já chegaram à sua existência, e a bênção até da possibilidade de sentir-se feliz. Nesse momento apenas agradeça. Agradeça a bênção de estar vivo, de estar viva, a bênção de sentir-se como alguém que cresce a cada dia, que muda para melhor. Porque mudar para melhor pode acontecer o tempo todo, mas você já pode ser feliz já, agora, nesse exato momento. Respire do seu jeito e da sua forma. Permita que o ar entre em seus pulmões, trazendo uma sensação de presença viva em você do amor de Deus. Agradeça por este ar que chega até a sua vida e, quem sabe, ele possa representar saúde, paz, força, alegria.
Que tal se você lembrasse agora de um momento alegre da sua vida? Que momento? Que momento você pode destacar em uma experiência em que você esteve plenamente feliz? Que momento você quer lembrar? Lembre dele. Lembre desse instante. Coloque-se lá outra vez. E quanto mais você inspira, mais você deixa este momento alegre tomar conta de você, e do alto da sua cabeça até os dedos dos seus pés, você é pura e genuína felicidade. E assim sendo, abrindo mansa e calmamente os seus olhos, quem sabe você possa agora movimentar um pouco os ombros. Isso, fazendo um exercíciozinho de alongamento, em movimentos giratórios, e que você possa erguer a mão direita, erguer a esquerda e dar um abraço em si mesmo. Isso, dê um abraço em você próprio, dizendo assim: eu me amo e eu gosto de morar em mim. Eu gosto de morar em mim. É bom morar aqui dentro. É bom ter essa vida como a minha vida nessa existência. Eu quero dar uma boa respirada bem profunda. Isso. Dizendo a si mesmo o quanto é feliz uma existência em que você simplesmente se reconhece como um ser feliz. Assim, amigos, a doutrina espírita, ela traz nessa perspectiva de buscar a felicidade, a possibilidade nossa de reconhecer que o planeta em que vivemos, seja ele feliz ou infeliz, é antes de tudo o resultado da felicidade que você vive no seu planeta pessoal, dentro de você. Quanto mais você reconhecer a responsabilidade por fazer da sua vida uma vida feliz, mais terá chances de também contribuir com a felicidade daquele que está ao seu lado. Porque se você não for feliz sozinho, como você será feliz acompanhado? Se você não tem condição de perceber que o começo é aqui e que este auto-amor começa com você mesmo, ou seja, ame o teu próximo mais próximo, você próprio, você criará um campo de amor favorável que vai estender a felicidade para os outros. E daqui a instantes, quem sabe, você possa lembrar daquele trecho da canção que diz: fundamental é mesmo o amor. Aliás, a segunda parte vocês cantam. Pode ser? Vamos fazer? Vamos preparar a garganta? Eu lanço e vocês me devolvem. Fundamental é mesmo o amor. Eu vou dar uma salva de palmas para vocês pela gentileza e pela afinação. Aliás, foi bom, foi muito bom. A Luísa Posse está aqui entre nós hoje. Cadê a Luísa? Cadê a Luísa? Cadê a Luísa? Estava afinado, Luísa? Estava afinado? Maravilha, não foi? O pessoal fez uma maravilha aqui, mas ainda bem, né, que a Luísa estava aqui presente, senão ia ficar feio para nós, né, uma cantora tão brilhante como ela. Que prazer poder estar aqui, amigos. Que prazer poder trazer qualquer coisa que pudesse mostrar a minha gratidão e a minha felicidade, porque há 16 anos esta casa me ofereceu a oportunidade de falar pela primeira vez. E de lá para cá, foram algumas vezes vindo aqui, sendo recebido com o mesmo carinho, com a mesma gentileza, com essa energia fabulosa que só aqui eu encontrei. E olha que eu viajo por todo o país, por outros países, mas realmente em todos os lugares a gente recebe acolhimento. É que aqui na Casa da Perseverança há um quê especial que eu gostaria de dizer: nossa, que bom quando eu estou aqui. Que bom poder me dizer uma pessoa que pode estar aqui sentindo tudo que eu sinto, vivendo tudo que eu vivo, e poder dizer para vocês que vocês são amigos da vida. Vocês são amigos da vida. Vocês ajudam este mundo a ser um lugar melhor para a vida. Carl Gustav Jung,
no ano de 1925, o célebre criador da psicologia analítica, né? Jung visitou os Estados Unidos e foi conversar com um chefe indígena chamado o Lago das Montanhas. Conversando com esse chefe indígena, ele teve uma percepção muito curiosa. O chefe indígena disse assim: eu não entendo a oração de vocês, homens brancos. Eu não entendo. Vocês pedem, vocês agradecem, mas nós, pele vermelha, nós ajudamos Deus. Nós ajudamos Deus. Porque os nossos ritos, os nossos cânticos, as nossas orações são para fazer com que as coisas funcionem bem, a natureza funcione. O sol nasce e se põe porque nós cantamos para ajudar Deus, porque nós fazemos nossos rituais para ajudar Deus. E Jung confessa numa das suas biografias, ele diz assim: na hora que ele me falava aquilo, eu dizia, que ingenuidade, achar que a Terra funciona, que o universo funciona porque eles cantam, porque eles fazem seus ritos. Aí depois ele disse: quanta ingenuidade deles, não, quanta arrogância minha, de imaginar que a forma deles cultuarem Deus é diferente da nossa e por isso é menor. E que grande magnanimidade de eles sentirem que a forma religiosa que eles têm é de ajudar a divindade a fazer com que o universo funcione. Poderíamos trazer para as nossas mãos a responsabilidade pelo mundo e pelo universo. Fazer com que as nossas mãos sejam as mãos de Deus no mundo. E que cada vez em que nós agíssemos, estivéssemos pensando nisso. É a mão de Deus que está agindo aqui para fazer desse mundo um lugar melhor para se viver? É, no momento em que penso, em que oro, em que falo, poderia ser a maneira como eu tenho de ajudar Deus a fazer deste mundo um lugar mais feliz? A felicidade nossa pode ser uma felicidade que contagia. Mas, lógico, não podemos nos responsabilizar pela felicidade do outro. Mas podemos mostrar a nossa. E mostrando a nossa, o outro pode começar a mudar. Permitam também que eu diga para vocês que estarei aqui em São Paulo, em alguns momentos no mês de agosto, na Bienal do Livro. Sugiro, vão para a Bienal, leiam mais. Bienal do Livro em agosto. Estarei lá nos dias 10, no dia 11, fazendo bate-papo com o autor, né, conversando com as pessoas. Muitos autores importantes estarão na Bienal do Livro. Vocês vão ter um evento fabuloso, muitos estandes de livros espíritas, de livros de filosofia, de tantas áreas do conhecimento estarão lá. Estejam também. Procurem fazer com que o conhecimento lhe chegue e toque a vida de vocês, não como uma coisa vazia, porque o conhecimento por si só não faz nada. Ele vai fazer alguma coisa se nós soubermos o que fazer com ele. O que você está fazendo com a doutrina espírita que ele chegou com um conhecimento importante? Hoje, saber sobre Deus, vida após a morte, reencarnação, mediunidade, isso está ajudando você em quê? Você está sendo mais feliz com isso? Que ótimo. Faça disso algo que proporciona maior felicidade. E vou fechar nosso encontro. Aliás, palestrantes são seres um tanto quanto egocêntricos e carentes. Quando eles anunciam que já estão terminando a sua apresentação, eles gostam de ouvir um certo muxoxo. Não, por favor, esperem que eu vou repetir a frase, tá? Muito bem. Então, agora que eu já estou caminhando para o fechamento da palestra, é sempre tão comovente ouvir essa demonstração espontânea de apreço, é tão comovente, espero retornar em muitos momentos. Eu quero dizer para vocês que um dia, um homem, esse conto eu estou publicando no meu próximo livro, que será lançado no mês de outubro, juntamente com o CD. Aliás, vocês se lembram que eu tenho um CD de música, não é? A gente vai relançar o CD dentro de um livro. Será o livro CD Vida Nova. Capítulos falando sobre mudança, transformação e o CD acompanhando. Um homem procurava a felicidade. Só que ele achava que a felicidade era encontrar a pedra filosofal, a pedra mítica que transforma qualquer metal em ouro, a pedra dos alquimistas.
lendária. E aí ele conseguiu, um sábio, que ele vendeu um pergaminho contendo todas as orientações para ele achar a tal pedra filosofal. Dizia nas orientações que a pedra filosofal ela era quente, enquanto todas as outras pedras que ali estivessem seriam frias, e que ela estaria em determinada localidade próxima ao Mar Morto. O homem vendeu tudo o que tinha para pagar essas informações e o mapa, e saiu em peregrinação. Ele achava que felicidade para ele agora era encontrar a tal pedra filosofal. Não olhava nada ao seu redor. Ele não olhava as pessoas, ele não olhava as situações, a beleza das flores que nasciam, passava estação por estação e ia seguindo a sua estrada para encontrar a pedra filosofal. Pessoas apareceram no seu caminho, mas ele não se deu conta. Situações felizes aconteceram, mas ele não as percebeu. Continuava caminhando na direção daquilo que ele julgava ser a sua felicidade, considerando que felicidade é a chegada, quando nós já sabemos que felicidade é a própria estrada. Depois de muitos anos, ele estava abatido, cansado, doente, ele chegou até tal lugar. E aí ele viu, ali no Mar Morto, numa determinada localidade, muitas pedras. E aí ele pegava uma pedra, ela era fria, ele jogava bem longe, porque a pedra filosofal era quente. Ele pegava outra pedra, era fria, jogava longe, pegava outra pedra, era fria, jogava longe. Passaram-se alguns dias, pegava uma pedra, era fria, jogava longe, mecanicamente pegava outra pedra, era fria, jogava longe. Passaram-se semanas, pegava outra pedra, era fria, jogava longe, e os meses iam passando. Uma pedra era fria, jogava longe, uma pedra era fria, jogava longe, uma pedra era quente e jogou longe. Porque quando nós estamos pensando que buscamos a felicidade, e que ela pode ser encontrada de uma forma mecânica, nós esquecemos que a felicidade não é algo mecânico. A felicidade é algo a ser sentido e gustado e saboreado cada dia. Que nós possamos dizer agora juntos: Senhor Deus do universo, agradecemos a felicidade de estarmos vivos e a felicidade de estarmos aqui. Com a tua bondade e o teu amor, fazemos o dia de hoje ser melhor do que o dia de ontem. E o dia de amanhã será ainda melhor do que o dia de hoje, mas o que temos é o hoje. E fico os meus pés no chão, dizendo para mim mesmo: sou uma alma na eterna busca da felicidade, que começa quando abrir os meus olhos não para fora, mas quando abrir os meus olhos para dentro de mim. Que Deus nos abençoe, nos dê muita paz, muita força, muita luz, hoje e por todo o tempo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Exatamente há 16 anos, o Carlos chegou de Perseverança, fez uma palestra, e essa palestra nós a temos até hoje. E pedimos que você fale do ratinho. Tá certo, Janice. Como poderia deixar de atender um pedido seu, meu Deus? Um ratinho estava numa loja de antiguidades. Era ali que ele morava. E esse ratinho, ele era muito fraco e se achava infeliz. Ele passeava pelas prateleiras da loja de antiguidades e um dia, num desses passeios, se esbarrou numa lâmpada de metal. Essa lâmpada caiu. Adivinha o que havia dentro da lâmpada? Um gênio. E ao cair no chão, começou a sair uma fumacinha azulada. Aliás, por favor, me ajudem com a sonoplastia de fumacinha azulada saindo de lâmpada metal. E o ratinho ficou muito assustado e viu que aquela fumaça estava se transformando num grande gênio, e o gênio lhe disse: você é o meu mestre, você é o meu amo, foi você quem me libertou. E agora eu quero lhe dizer que eu vou lhe conceder desejos atendidos. Quantos? Esse não era um gênio que morria de fome. Ele disse apenas assim: eu concedo a concretização de um dos seus desejos
deixo você saborear por uma semana, depois eu retorno atendo um outro, depois fica uma semana, retorno atendo outro até o final dos tempos. Que gênio bom! Nossa mente é assim, sabia? É um gênio maravilhoso que atende todos os nossos desejos. Aí o ratinho disse: eu quero que você me transforme em outro animal, porque eu sou muito fraco, sem graça, eu não sou feliz sendo um rato. Eu sei que é um animal maior, mais bonito, mais forte que eu. Eu quero que você, gênio, me transforme em um rato. E o gênio disse: mas, ratinho, é muito complicado querer ser feliz sendo algo que você não é. É muito importante aprender, crescer e mudar, mas sendo quem se é. Você quer que de fato eu te transforme em uma outra coisa, uma outra criatura? Sim, isso eu que mando agora. O ratinho ficou logo todo jogado, todo tirado, todo poderoso. E aí disse: tá bom. O gênio cruzou os braços. Vamos fazer um barulho de transformação, que pode ser uma coisa assim. Fazer? Ele cruzou os braços e... parece chuva, né? Mas tudo bem. Aí ali não havia mais um rato, havia quem? E o gato miava. Mas miava feliz. O gênio deixou o ratinho viver a vida de gato por uma semana. Quando voltou, havia um gato. Aliás, pode se sentar um minutinho? A história aí vai demorar mais uns minutinhos. De repente você se põe de pé por um instante. Aí, quando o gênio voltou uma semana depois, Tiago sabe, encontrou um gato infeliz. Ele não estava bem, ele não estava todo negociado. Todo infeliz. O gênio perguntou: mas você não queria ser um gato? Eu transformei você num gato, por que você não está feliz? E ele falou: porque eu descobri que há um outro ser maior, mais poderoso, mais forte, mais bonito do que eu. E eu quero que você me transforme nele, eu quero virar um cachorro. O gênio disse: olha, a coisa mais importante que existe é aprender, crescer e mudar. Sendo quem se é. Por que você vai querer ser uma outra criatura? Quero isso eu que mando aqui. Na moral, quero ser um cachorro. O gênio então cruzou os braços e... ali não havia mais agora um gato, havia um cachorro. O cachorro batia feliz. E o gênio falou: vou deixar você na vida de cachorro, no bom sentido, por uma semana e retorno para atender o próximo desejo. Quando ele voltou, ele disse assim: não é possível, você está um cachorro de rabinho entre as pernas, cabisbaixo, infeliz, não está feliz? Não, descobri que há um animal maior, mais poderoso, mais forte, mais bonito do que eu quero que você me transforme num leão, gênio. E o gênio disse: mas é tão importante aprender, crescer e mudar, sendo quem você é. Por que você não está sendo feliz, nem sendo cachorro? Não importa, eu quero ser um leão agora. O gênio cruzou os braços e... ali não havia mais um cachorro, havia um leão que fugia feliz. Passou uma semana sendo leão. Quando o gênio voltou, encontrou um leão de juba baixa, tristonho, acabrunhado, infeliz, e ele disse: não é possível, mais uma vez encontro você assim, tão infeliz. E ele disse: eu descobri que há um ser mais inteligente, mais capaz, muitíssimo mais poderoso do que eu. Eu quero que você me transforme num ser humano. O gênio disse: mas é importante aprender, crescer, mudar, sendo quem? Seja feliz do seu jeito. Não, eu quero ser uma outra criatura. Me transforme num ser humano agora, eu ordeno. O gênio já estava um pouco invocado. Cruzou os braços e aí... e qual foi a surpresa do ratinho quando deixou de ser leão e virou um ratinho de novo? E ele ficou muito intrigado e triste e revoltado: mas isso não é justo, você tinha que atender a minha ordem. E o gênio disse: eu pensei melhor, e eu percebi que você não sabe ser feliz, porque você procura felicidade fora de você, esquecendo que é importante ser feliz do jeito que se é, da sua maneira, encontrando crescimento, mudança, transformação, mas do nosso jeito. E na verdade, eu devolvi a você a forma que era a forma do seu interior, porque agora a tua conformação física era de leão, mas o teu coração ainda e nunca deixou de ser
eu te honro. Essa é a história, né, Chico? Você vivia tão perdido, estava à toa há tanto tempo. A ilusão e o faz de conta lhe ferir. Sozinho em sonhos de plástico e injeções de fantasia, areia movediça e pouca força pra sair. Dias felizes irão chegar, é só você dizer que sim. Você tem tanta fome. Muito bem, amigos do Canal do Bem, nós estamos aqui com um grande companheiro, um grande amigo, um trabalhador fantástico da doutrina espírita. Ele é psicólogo, terapeuta, cantor, palestrante. Que mais? Calma, Mascarenhas. Querido Liralcio, queridos amigos, eu só não sou psicólogo. o restante eu sou. Na verdade, eu trabalho hoje muito mais com coach, e é uma forma de ajudar pessoas, mas que não é propriamente dentro da área da psicologia. Nós temos uma atividade que envolve a possibilidade de ajudar pessoas a saírem de onde elas estão e chegarem onde elas querem chegar. E dentro do meu trabalho na doutrina espírita é o que eu venho fazendo, juntando o pensamento e o conhecimento espiritual com outras linhas de pensamento sobre o desenvolvimento humano, como programação neurolinguística, coaching, algumas estradas da psicologia que também me interessam, que eu pesquiso. Ou seja, eu acredito que o mundo está cheio de informações preciosas para aquele que é espírita ou que é o trabalhador espírita, não apenas dentro dos livros da própria doutrina. É possível nós encontrarmos muita coisa boa que pode servir para o nosso trabalho de transformar esse mundo num lugar melhor para se viver. Com certeza, Kardec, se estivesse encarnado, talvez até esteja, né? Ele estaria usando tudo o que existe, né, para construir o ser, porque é isso que a doutrina faz, é construir um cidadão melhor, uma pessoa melhor, né, para que ela mesma se beneficie de tudo que existe, que a humanidade produziu. Então não é se restringir à doutrina espírita. Eu acho que a pureza doutrinária ela tem que ser mantida, sem dúvida, né? Mas como Kardec mesmo nos orientou, nós temos que seguir o que a ciência produzir, né? Se algum ponto da doutrina for de contra a ciência, nós devemos seguir a ciência. No caso, a doutrina já nos preparava para isso. Nos preparava para caminhar passo a passo com as descobertas que a humanidade vem fazendo, com as pesquisas e com aquilo que a gente percebe que dá certo. Hoje na palestra falávamos a respeito de uma orientação, né? Na verdade, na própria pergunta de Kardec aos Espíritos, a questão 919, qual é o meio mais prático e eficaz de se mudar a vida e de se conseguir resistir às atrações do mal, né? A atração do mal. Quer dizer, na pergunta já existe uma observação muito interessante. Qual é o meio mais rápido e eficaz? Nós podemos perceber que a vida tem nos mostrado que é uma forma rápida e eficaz sabermos usar o nosso cérebro, que as pessoas não estão usando muito bem o cérebro. Deus nos dá uma fabulosa ferramenta, um fabuloso equipamento que é algo estrondoso em termos de capacidade de processamento, capacidade de produção de ideias, de criatividade, e nós usamos muito pouco dele. Então, se a gente sabe um pouco mais sobre a utilização do nosso cérebro, com toda certeza teremos uma vida aqui enquanto encarnados e depois também enquanto desencarnados muito mais produtiva. Vamos conseguir de fato mudar para melhor e vamos conseguir resistir àquela atração que o mal pode nos fazer, dominando e administrando melhor nossas emoções também a partir do uso eficiente do cérebro. Interessante, Cal, é que algumas pessoas até têm o cérebro, mas não usam. Têm preguiça e preferem que os outros pensem por ela. Nós vemos aí muitas doutrinas, muitas religiões, onde tem uma pessoa que se coloca como líder e as outras seguem simplesmente cegos conduzindo cegos, né? E não usam a razão, eles não raciocinam, não pensam se aquilo que está sendo falado é certo, é errado, tá bom, não tá bom. E é basicamente a base da doutrina espírita, né? O raciocínio, a razão, né?
fé verdadeira é aquela que enfrenta a razão face a face em todos os momentos, né? Já dizia Kardec. Nós podemos notar que a orientação espírita é muito segura em relação a cada um é quem vai descobrir a sua forma própria de encontrar a felicidade. Kardec deu orientações muito seguras, essas orientações são absorvidas por nós até hoje, procuramos interpretá-las da melhor forma possível e lógico que algo que foi escrito em 1857 como o Livro dos Espíritos, hoje a nossa forma de ver ela é uma informação preciosa, só que nós temos lentes novas e nós começamos a fazer junções e associações daquele pensamento de Kardec com o pensamento atual, vendo que ele é muito atual, que ele é muito presente, pode ser muito presente. Ele sempre foi de vanguarda, né? Sempre estava à frente. Mas uma das coisas mais importantes que a orientação kardecista me traz, e eu acredito que a gente às vezes esquece disso, é que Kardec devolve, ou melhor, a doutrina dos espíritos devolve ao homem o poder sobre sua vida. Somos nós que construímos a nossa própria história, somos nós que fazemos a vida nossa ser feliz ou infeliz. Não podemos atribuir aos espíritos, não podemos atribuir a Deus, não podemos atribuir àqueles que estão ao nosso lado encarnados a responsabilidade por nos fazer feliz ou infeliz. Então nós é que temos nas nossas mãos o poder de escolha. E graças a Deus, como diz o célebre Jim Rohn, biografia não é destino. Biografia é o que eu já escrevi até hoje. Destino é o que eu começo a escrever a partir de hoje. Eu posso escolher o que eu quero para mim. E é essa história bonita que a gente pode escrever com base na doutrina espírita e com base em tudo mais que existe aí que pode nos ajudar a sermos pessoas que sabem utilizar melhor a encarnação que tem. Muita gente vive em função do fim, o fim de ser feliz, né? E esquece, né, que o bom da viagem é a estrada. Mesmo. Essa canção que eu compus, amigo, ela... Nossa, Liraus, faz talvez 6, 7 anos que a gente lançou o CD Vida Nova e agora ele vai reencarnar, não sei se você sabe, né? Ele vai ter uma cara nova, a gente vai relançar no mês de outubro, provavelmente final de outubro, início de novembro, o CD Vida Nova com essa e mais 13 canções. E dentro de um livro, o CD vai ser um encarte de um livro chamado Vida Nova, onde... Não vai ser um songbook? Não é um songbook, é um livro onde temos 14 capítulos e cada capítulo trata de um dos temas das músicas. Então são 14 canções e vão ser 14 capítulos. E é um livro que trata de uma forma interessante o processo de mudança. Ele propõe que alguém que queira pode transformar aquele livro num manual de mudança. Ou seja, ele pode ouvir uma música por dia durante 2 semanas, vão ser 14, né? E a partir da música, ler o texto correspondente àquela música, fazer as reflexões durante o dia, e o livro também tem perguntas que você vai respondendo a partir de cada tema. Então é um livro que propõe trazer textos, que é uma parte literária que eu gosto muito, reflexões, meditações, além do que a música, porque a música é um grande elemento curador. Como é que é o papel da arte no seu trabalho, Cal? Arte, para mim, não dá para me dissociar dela. Eu sempre gostei de compor, eu sempre gostei de escrever poesia, eu sempre gostei de desenhar e pintar, então fotografar também. Então hoje eu posso dizer assim que esse livro ele vai trazer para minha vida um resgate de muitas coisas que eu gosto e que eu, de certo modo, às vezes deixo elas um pouquinho paradinhas. Então já faz tempo que eu não canto, vou voltar a cantar, provavelmente. E o livro... Pô, eu não cantei nessa palestra. Caramba, né? Uma também, a cara dela. Mas na verdade é o seguinte, eu tava com tanta coisa para falar, tem uma felicidade, faz a gente ter tanta coisa para falar que eu disse, não, vou deixar para cantar quando eu estiver relançando o livro CD, porque aí em outubro a gente tem condição de explorar um pouco mais as melodias, as canções. E com certeza, fiquem de olho. Mas 40 minutos não dá, né? É muito pouco, é muito rapidinho. Mas eu vou estar também aqui na Bienal, né? Vou estar fazendo alguns trabalhos aqui em São Paulo. Fiquem ligados que a gente pode cantar aí em outras palestras. Sim, no Face eu estou lá. Tem o meu blog, né? Que é o calmascarenhas.blogspot.com. Eu tenho lá o blog onde eu ponho também as novidades, as coisas que eu venho fazendo. Eu vou estar muito por aqui por São Paulo nos próximos meses. É difícil dizer do seu trabalho, das suas músicas. Eu sou um fã ardoroso, né? Conheço as músicas, canto ela no meu carro
eu tenho no pendrive, né? E cada uma delas traz uma mensagem bastante forte, né? Uma das músicas mais pedidas na Rádio Espírita é Show Sofrimento, né? Porque é um forró, ela traz um ritmo diferente, um ritmo inusitado, vamos dizer assim, né? Para o movimento espírita que não está muito acostumado com isso, né? E a mensagem é profunda. Exatamente, eu falo sobre Jesus não ser visto como aquele que sofre, aquele que está sempre tristonho, com aquela face sangrando, mas como um Cristo que também sorria, como o Cristo que nos anima a sermos felizes e a sermos alegres. Então a gente pode dizer de verdade, show sofrimento, vem prazer e alegria. Por que ter medo do prazer? Por que ter medo da felicidade, da alegria, do bem-estar? E acredito que é uma distorção muito dura e injusta com a orientação espírita, achar que nós, ao lermos os livros da codificação e outros livros do espiritismo, deveríamos gostar de sermos infelizes. Eu acho uma distorção injusta. A frase mais difícil que eu acho de engolir com relação a isso é aquela que o pessoal adora pronunciar. É uma doutrina do bem sofrer. Eu não consigo imaginar. Eu acho que é uma doutrina do bem viver. Não é? Viver a felicidade de estar aqui encarnado, aprendendo, crescendo, mudando e saindo da dor e do sofrimento o máximo que nós pudermos. Falava aqui sobre as questões, né? 919, 920 do Livro dos Espíritos, por favor, vocês leiam, em que a gente tem uma orientação muito precisa. Ao homem cabe o empenho em sair do sofrimento ou torná-lo o mais suave possível, suavizar o máximo dos seus males e de ser tão feliz quanto possível. Quer dizer, ao invés de buscar ser infeliz e achar que assim a gente pena aqui para poder ter uma vida feliz depois, nós podemos de fato descobrir, é possível ser feliz. Os fãs, né? Claro. Tchau pro pessoal aqui que está se despedindo de mim. E ser feliz tanto quanto possível, porque a vida na Terra é muito maravilhosa. Cal, você diz isso porque você não está enfrentando as dificuldades que eu enfrento, as dores que eu enfrento. Eu já vivi muitas dores, mas elas não me impedem de ser feliz. A ideia da felicidade é da essência. Eu posso ser feliz mesmo estando triste. Eu posso ser feliz mesmo estando com raiva. Ou seja, eu sou um ser humano. Não cabe a nós a falácia da felicidade eterna, infinita e presente, mas felicidade plena, total e absoluta a gente só vai atingir quando chegar no ponto de espírito puro. Ainda tem uma caminhadinha para chegar lá, mas eu posso ser feliz tanto quanto possível. Eu posso ser feliz já e essa felicidade está comigo, embora na condição de sermos humanos, de seres humanos que somos, nós temos dores, nós temos dificuldades, nós vivemos provas e expiações o tempo todo e essas situações nos impedem de sermos plenamente felizes, mas não nos impede, elas não nos impedem de sermos tão felizes quanto possível. E eu quero levar a minha vida procurando ser feliz tanto quanto possível. Você falou que está para lançar um CD e nesse CD vai estar encartado o CD Vida Nova. Mas trabalho audiovisual, né, hoje está muito carente dentro do meio doutrinário. Né? Nós estamos aí agora surgindo com um canal de televisão, um canal web, né, o Canal do Bem, né, e temos carência desse material. Você tem pretensão de produzir alguma coisa, um DVD, videoclipes, algumas coisas ligadas à questão do visual? Nós temos alguns projetos, Liraucio, que podem ser efetivados talvez daqui a mais uns 2 ou 3 anos. E, de fato, essa sua observação é muito importante. O pensamento espírita vem, graças a Deus, evoluindo nesse sentido. Já tivemos uma situação de percebermos no passado as pessoas dizendo assim, o aspecto imagético, o aspecto da qualidade de produção, sejam nos DVDs, sejam nas palestras, sejam nos eventos, até mesmo nos programas espíritas, isso não interessa tanto, porque o que interessa é o conteúdo. É uma falácia, é uma desatenção ao ser humano. É só uma desculpa para fazer mal feito, sinceramente, é uma desculpa para fazer mal feito. A gente chama dentro do coaching de desculpas ou explicações tranquilizadoras. Que aí a pessoa se tranquiliza e fica do mesmo jeito. O que é péssimo. Qualidade é essencial.
qualidade em todos os sentidos, no aspecto visual, no aspecto de produção, em tudo. Eu passo o tempo todo me questionando em que posso melhorar as minhas palestras, em que posso melhorar a minha forma de levar a mensagem para outras pessoas. O tempo todo eu estou me perguntando, eu nunca vou achar que o meu trabalho já está pronto. Embora eu faça palestra já faz um bom tempo, talvez mais de... Não vou fazer os cálculos, não. Eu comecei com 21 anos de idade. Faz muito tempo, desde que eu comecei num centro espírita a fazer palestras. Mas o tempo todo eu estou me perguntando. E quando eu tenho a possibilidade de usar material audiovisual nas minhas palestras, projeções, eu faço da melhor forma que eu puder. Eu vou me utilizar das melhores imagens, vou me utilizar da melhor solução gráfica, porque eu acredito que isso é importante. Nós devemos levar a mensagem da melhor forma que for possível, até porque nós somos as vitrines da doutrina espírita. As pessoas vão ter contato com a doutrina espírita através de nós. Quer dizer, a doutrina é uma coisa feia, mal produzida? Não, ela é linda. Ela é linda, vamos dar a beleza que ela merece. E acredito que isso envolve um trabalho de qualidade. E aí eu estou com os nossos irmãos evangélicos, né? Quando eu faço um trabalho, quando eu canto meu CD Quero Ser Ponte, então aproveitar até entregar aqui para você, né? Eu não fiz basicamente para as pessoas. Esse é um trabalho que eu fiz para Deus, para divulgar a mensagem dele, para divulgar a mensagem do Cristo. Tem que ser da melhor forma. Não posso fazer um trabalho meia boca. Ele merece o melhor, ele faz o melhor para mim. Por que eu vou fazer um trabalho humilde? Ser humilde não é isso. Ser humilde é você não ser orgulhoso, não se envaidecer disso, né? Tem gente que confunde até questão de higiene com vaidade. Você tomar banho, você fazer a barba, você pentear o cabelo, não é vaidade, né? É higiene. Cuidar do corpo, cuidar da sua vida é uma demonstração inequívoca de que você é grato a Deus pelo bem que você recebeu. Então eu cuido muito bem de mim, obrigado, eu faço questão de estar bem, eu faço questão de me cuidar, eu faço questão, por exemplo, que o meu trabalho seja um trabalho de qualidade. Quando eu compus as canções, quando eu procurei os arranjadores, ou melhor, o arranjador, Marquinho Carvalho, que é um grande profissional em Salvador, eu pedi para ele, olha, tanto você como os músicos que vão estar envolvidos no projeto do Vida Nova, eu quero que sejam os melhores. E eu vou pedir que vocês cobrem por isso. Então foi um trabalho profissional, de estúdio, porque eu queria que a minha voz estivesse bem. Então houve um diretor vocal, houve um diretor musical. Eu fiz questão que o trabalho ele tivesse todas as características que um bom trabalho profissional deve ter. Por que a gente vai fazer um trabalho e ele tem que ser feio, ruim, como você falou, meia boca, porque é para o bem, porque é espírita? De forma alguma. Nós, se tivermos um pouco de autoestima, vamos querer que as nossas marcas do mundo sejam as melhores. E isso não é vaidade. Não é orgulho. Aliás, eu não tenho nenhum problema com vaidade. Eu sou um pouco vaidoso, sim, se não muito. E acho que não há problema nenhum. Eu estou usando bem minha vaidade, digamos assim. Usar seu benefício. Usar a benefício da vida, benefício de mim mesmo. A gente pode usar tudo que existe com alguma finalidade positiva. Não vejo mal nisso. É isso aí. Então fica aí o convite para que você acompanhe pela Rádio Espírita as músicas do CAL, fazem parte da nossa programação. Acompanha no Facebook, tá, as datas e palestras aonde ele esteja, pelo Brasil afora. É um palestrante que viaja bastante. Aliás, o sotaque de baiano quase foi embora. Todo mundo fala, cadê o sotaque baiano? Eu tenho ouvido esponja, eu pego um pouquinho de cada lugar onde eu vou e aí ele fica um pouco misturadinho, mas a minha terra, a Bahia, me deu muita coisa boa. Eu acredito que a gente acaba levando essa alegria, essa pluralidade do trabalho na Bahia, que o Espiritismo na Bahia ele tem uma característica muito interessante, Liraucio. É um trabalho mais alegre, um trabalho que envolve um respeito a todas as formas de cultura e de expressão religiosa. Nós continuamos sendo espíritas, mas ele tem um quê de respeito a todas as outras formas de expressão religiosa. Aliás, lógico, eu me sinto muito familiarizado com essa ideia, é muito confortável para mim quando eu venho aqui ao Perseverança, e a gente vê também essa abertura, essa capacidade de olhar o diferente não como ruim, mas sim como algo que pode me agregar valor. Então, sugestão a todos, observem tudo que há de bom no mundo e retirem do mundo tudo que ele lhe oferece. Por mais que os caminhos possam ser diferentes, nós temos como de retirar flores de cada um deles. Sim, vou estar aqui em São Paulo, vou fazer palestras. Temos uma na Livraria Cultura. Acompanhe no site da Livraria Cultura o dia em que eu vou estar aqui. Provavelmente será o dia 9 de agosto.
fazendo uma palestra e fazendo mais autógrafos para você. Na Bienal do Livro aqui em São Paulo, dias 10 e 11 também estarei fazendo palestras no stand da editora Casa dos Espíritos, que é a minha editora, que lança meus livros, que lança meu CD. Nós vamos estar lá falando para os presentes, né, fazendo o bate-papo com o autor, que é um momento que o stand da editora Casa dos Espíritos oportuniza para nós. Obrigado, Cal. Parabéns pelo seu trabalho. Tá? Muito bom, realmente, conteúdo fantástico. E energia, né? Aqui dentro tem uma dinâmica que eu vou te falar. Um grande abraço para você. Até a próxima. Estou devendo essa.